E voltamos ao vivo com o programa Meio-Dia, agora 12 horas e 38 minutos. Na nossa sala de entrevistas de hoje, a presença da professora Estefânia Cabral, assessora de pesquisas educacionais. Ela vai falar sobre o Censo Escolar 2010. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Meio-Dia. Boa tarde, a gente agradece a oportunidade de estar esclarecendo algumas coisas sobre o censo escolar. Minha professora, muito se fala sobre censo populacional e agora o censo escolar. Qual a importância do censo escolar para a educação do Brasil, em particular aqui para o Estado? Bem, o censo escolar, ele é importante porque assim, nós fazemos a coleta de dados importantes para veicular o recurso público que vem para as escolas. Esses dados são basicamente o número de alunos, né, a estrutura física de cada escola, equipamentos que ela possui, os profissionais que atuam naquela escola, a qualificação de cada um deles. Então o MEC faz assim uma varredura, né, em todo o aspecto relacionado a uma determinada escola. E por isso o censo é feito por escola, cada uma responde ao seu censo. O prazo do recadastramento encerrou agora dia 18, né? Mas foi prorrogado. Quem não fez o recadastramento, os gestores das escolas, tem que procurar quem, onde, o que fazer? Sim. Na verdade, o calendário oficial era dia 11 de março. Como houve assim, um problema no sistema em Brasília, eles deram mais uma semana, né, de prorrogação, que encerrou dia 18. As escolas que não conseguiram fechar, elas precisam procurar a Secretaria de Educação, o Centro de Pesquisas, porque dependendo do problema que ela apresente, ele já vai ser feito através de justificativas. A gente vai tentar, junto ao INEP, que é o Instituto Nacional, né, de Pesquisas Educacionais, tentar justificar a dificuldade que aquela escola teve para realizar a coleta no tempo hábil e assim a gente tenta regularizar a situação da escola. A gente sabe que o censo populacional, todo mundo fala muito, mas o censo escolar poucas pessoas falam. Mas o que é importante, por causa da pesquisa, de toda uma situação, o MEC vai saber o que tem aqui no Estado, quantos alunos tem aqui no Estado. Mas me diz uma coisa, professora, por que na verdade, esse censo aqui no estado do Amapá e aqui em Macapá também, só conseguiu 20% de todas as escolas da rede pública e da rede privada também que precisam fazer? Na verdade, só uma correção, a gente conseguiu fechar, né, quando a gente fechar, a escola conseguiu realmente encerrar o censo, cerca de 78% das nossas escolas, né, em torno de 21, 22% foram as que não conseguiram. Dessas, a gente tem um controle, que a gente acessa o sistema, algumas conseguiram lançar dados, mas não encerraram, né, não sei por qual motivo, de repente ela teve algum problema na hora que estava fazendo, porque tudo via internet, e ela não conseguiu fazer o encerramento. A gente vê os dados inseridos, mas não houve o encerramento. Então o MEC, ele aponta ela como aberta, ela está devendo ainda alguma coisa no sistema. Mas tem situações em que a escola está totalmente zerada de informações. Então elas também estão nesse 20%. E eu gostaria de ressaltar que a gente trabalha com todas as redes. A rede estadual, as municipais e a rede privada. Desses 22% em média, a maioria são escolas da rede privada que deixaram de informar o censo e também as escolas da área indígena. Por quê? Porque a área indígena ela tem um calendário diferenciado e ela não consegue fechar o censo junto com o calendário oficial do Estado. Então, fiquem abertos e ela, nesse período de justificativa, a gente envia para o INEP essas justificativas da área indígena e eles não sofrem nenhum tipo de problema. Professora, existe assim um município onde o problema foi mais detectado com relação ao repasse dessas informações via internet? Na verdade, mais a zona rural, de vários municípios. Nós tivemos um levantamento agora, no final, 11 municípios apresentaram escolas que não conseguiram fechar o censo. Algum município foi uma escola, duas, mas no caso de Macapá, por exemplo, que é o maior município, a gente tem uma incidência muito forte na zona rural, nos distritos. Na zona urbana tivemos 3 escolas, infelizmente, que é tipo assim, de onde a gente não espera que fique, porque elas estão na zona urbana, o acesso à internet é mais fácil, então a gente deduz que elas poderiam, né, fazer no tempo hábil e não deixar acontecer coisas dessa natureza. Mas a gente também recebe queixas, né, dos novos diretores. Você sabe que esse início de governo está havendo troca de direção nas escolas
e eles queixam que alguns anteriores, né, gestores anteriores, estão dificultando a questão do repasse da informação. Tem uns que nem sabiam dos prazos para o censo, o outro sabia, porque ele é orientado. O censo ele acontece em 2 fases. A primeira fase vai de maio a agosto do ano, né, no caso este censo é o encerramento de 2010, vamos esclarecer. Então, de maio a agosto de 2010 aconteceu a primeira fase. Nesta fase há o cadastramento. Né? É cadastrado todas as turmas, os alunos que foram matriculados naquele ano, é cadastrado todas as turmas, todos os alunos, enfim, feito tudo aquilo que eu já falei anteriormente, todos aqueles dados. Agora é o encerramento, é o modo de situação do aluno. O que o MEC quer? Aquele aluno que foi cadastrado no período do ano passado, ele encerrou o ano letivo agora, no final do ano. Ele teve um resultado final. Ele foi aprovado, reprovado, transferido, falecido. São essas informações que constam lá do sistema e que a escola precisa fazer o fechamento. Ela cadastrou o aluno, mas ela precisa dizer para o MEC qual foi a situação deste aluno no final do ano letivo, se ele teve um bom aproveitamento ou não. Então é esse momento em que nós estamos, né, com esse fechamento, é desse fechamento que nós estamos tratando. A senhora falou agora há pouco que a dificuldade também com relação aos gestores anteriores que estão dificultando o acesso de informação dos gestores atuais nas escolas. Então o censo escolar já deixou de ser feito em algum ano por causa dessa falta de informação entre gestores e MEC? Não, na verdade, a gente também está assumindo agora recentemente, né, o centro de pesquisa. Os nossos técnicos, que já trabalham há muitos anos, né, nos informaram que sempre há essa dificuldade, sempre tem a questão do brasileiro que deixa para a última hora, né, aquele velho ditado. Então, a gente sempre tem esses problemas, aquela escola que deixa lá para o final do prazo, mas que no final acaba conseguindo, né, fazer. Porque eu me questionei assim, por que só agora nós tivemos essa incidência maior? Por exemplo, da rede estadual, nós tivemos 55 escolas que não conseguiram fechar o censo. De 414 escolas, se eu não estou enganado, 55 da rede estadual ficaram sem conseguir fechar. Algumas com dados, outras sem dado algum. Então, foi esse tipo de queixa que nós recebemos. A maioria delas é nesse sentido. Aí alguns disseram, olha, mas eu já fiz o censo. Só que o censo foi feito a primeira etapa. E ele acha que ele já fez o censo de 2010. E que esse seria 2011, mas não é. É o fechamento de 2010 e que isso precisa ficar muito claro. E aí a nossa proposta agora, por exemplo, é trabalhar a questão da divulgação. O censo 2011 começa agora em maio, né? A gente está fechando em 2010, já vai iniciar 2011. E a gente quer trabalhar muito maciçamente essa questão da informação, né, de esclarecimento. A gente está pensando até num curso, numa capacitação para os gestores, para que eles fiquem bem informados sobre, além da importância do censo, que é o recurso que a escola recebe, além de ter o foco, os dados do censo servir para a escola, ela também serve para os outros ministérios que trabalham com outras atividades voltadas para a população, como, por exemplo, a bolsa, né, que o governo paga, a questão do Fome Zero, tem toda uma gama de programas sociais que tomam por base o censo escolar. E aí, se essa escola não presta essa informação, a gente fica com o prejuízo, o Estado fica com o prejuízo porque essa verba não vem. E aí a gente precisa realmente conscientizar. E os novos diretores, né, chegando, a gente vai estar fazendo esse trabalho para que o censo 2011 já tenha melhor êxito do que este que a gente está tendo agora. Professora, além esse não repasse de verbas que acontece se o censo não for realizado, existe alguma penalidade para a escola que não passar as informações? Olha, na verdade, informalmente, a gente não tem assim, uma penalidade específica, mas, com certeza, se a escola deixar de receber, o Ministério Público sabendo disso, há sanções legais para que essa escola seja o gestor, na verdade, o gestor. A escola fica sem receber o recurso, já é a penalidade que o aluno vai sofrer, toda a estrutura escolar. E para o gestor que deixar de fazer, há as sanções legais que ele também responde por improbidade administrativa. Então são as sanções. Agora, para 2011, a gente está pensando num documento mais formal, baixar a portaria junto à Secretaria de Educação, colocar os gestores para assinar um termo de responsabilidade com relação ao censo, para que a gente não tenha esses problemas que tivemos agora com o fechamento do censo 2010. É importante frisar também que, apesar do censo 2010 estar terminando, vai começar agora o censo 2011 e há a importância também dessa continuidade aí de informação. Porque todos os anos o censo acontece. É uma rotina da escola e isso precisa ficar muito presente na vida da escola, que todos os anos ela vai precisar
cadastrar o aluno que foi matriculado no início do ano e no final prestar esclarecimento sobre o resultado. Então, há 2 momentos que o censo exige, todos os anos nas nossas escolas. E só lembrando que a partir de amanhã, 23, o INEP vai abrir novamente o sistema do Educacenso, onde a gente vai começar as justificativas. Então, escolas, que é o período de retificação, né? As escolas que ficaram, né, nessa lista aí, que ainda não conseguiu fechar o censo, deve procurar o CEP, a Secretaria de Educação, que a gente vai ver caso a caso como é que ficou a situação de cada um e vamos tentar junto ao INEP regularizar a situação delas. E vai apenas até o dia 6. Depois do dia 6 de abril vai fechar de vez o sistema e aí dia 25 já sai o resultado oficial do INEP e aí não mais poderemos fazer nada. Então até dia 6 a gente aguarda esses diretores, esse secretário escolar responsável pelo censo. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa sala de entrevistas do programa Meio-Dia. A gente agradece em nome da Secretaria de Educação o espaço e estamos aí para qualquer necessidade, né, de esclarecimento, estamos à disposição. E você que está em casa, quiser rever essa entrevista e outras informações também aqui do SBT, vai poder acessar o nosso site no www.sbtamapá.com.br. O programa Meio-Dia fica por aqui. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã. Até lá!